povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, as duas testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para dar um tremendo ensino. O título deste ensino é: Por que o Senhor Deus Jeová Yahweh fez descer os degraus do céu, os degraus da eternidade? E este ensino, amados irmãos, ele é uma sequência e um aprofundamento do ensino que os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh deram na 8ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho, que aconteceu no dia 31 de dezembro do ano de 2018 em Nakuru, Quênia. Parte 4. Povo abençoado, povo amado, nós vimos hoje que o Senhor tem sido muito claro ao se comunicar com a humanidade, com a Igreja de Cristo, e desde que nós começamos esta conversa hoje a respeito do reino de Deus, a respeito da eternidade que Deus preparou para a humanidade, nós vimos muito claramente, sem nenhuma ambiguidade, que o Senhor, no seu plano mestre da criação, que Ele já imputou, Ele já gravou, Ele já incrustou na vida do homem algumas marcas espirituais muito importantes, que seriam como princípios e navegadores para dirigir a humanidade, para ajudá-los a encontrar o caminho que leva para o reino de Deus. E eu disse, em toda a nossa conversa anterior hoje, que quando você olha para as Escrituras, para a Bíblia fala muito claramente, a Bíblia estabelece estes padrões específicos que o Senhor estabeleceu, e estes são marcos que não foram colocados em qualquer lugar da terra. Eles foram colocados dentro dos corações e das vidas dos cristãos e na palavra de Deus. E eu caminhei com vocês e nós vimos o fato de que o Senhor está dizendo que este mundo é muito perecível, portanto será muito proveitoso se preparar para o eterno e infinito reino de Deus, o reino eterno de Deus. E eu também disse que o Senhor está essencialmente dizendo que seria totalmente equivocado para qualquer pessoa pôr a sua confiança e confiar neste mundo para realmente cobrir, preencher a sua vida, para apoiar a sua vida nas suas atividades nesta terra, fazendo disto seu apoio fundamental, o seu sustentáculo, e nunca jamais, de forma nenhuma, pensar a respeito da eternidade. Ele diz, esta não é a forma como Ele criou o homem. E nós nos lembramos muito bem, povo amado, que de acordo com as leis da criação, a forma como Jeová criou, Ele sempre falou muito claramente em sua conversa com o homem que isto que vocês estão fazendo não é a forma como eu criei vocês. Ele veio para contestar a condição atual, Ele veio para contestar a complacência, Ele veio para contestar a desatenção. Ele veio muitas vezes para falar em termos muito claros com o homem, para dizer a eles, eu criei vocês, eu, Jeová, o Senhor, mas isto que vocês estão fazendo não é a forma como eu criei vocês. Não há nenhuma semelhança, nenhuma. E a partir destas conversas, por exemplo, nós nos lembramos muito bem daquela conversa quando o Senhor faz referência ao boi.
em Isaías 3:1, quando ele fala a respeito do boi. E ele diz que até mesmo o boi conhece o seu dono. Isto que é a criação, a natureza. Animais que nunca, jamais pensam a respeito da eternidade. Nunca vai acontecer com eles de um dia acordar de manhã e pensar: uau, onde eu vou passar a eternidade agora? Eles não fazem isto. Entretanto, ele diz que na sua ordem da criação, até mesmo os animais nesta natureza, ele os criou de tal forma que há uma lembrança constante que foi colocada dentro do ritmo do animal, dentro do relógio do animal, para poder relembrá-los de que, número 1, que eles têm um dono. Eles têm um dono. Eles têm que prestar contas a alguém. Eles pertencem a alguém. Então, quando o Senhor começou a ver esta geração entrando no homossexualismo, nas discotecas e outras coisas mais, se você for a cidades como Houston, Texas, Dallas, Texas, Oklahoma, a cidade de Nova York, Sydney, onde quer que seja, quando chega sexta-feira, você os vê andando em grandes números, milhares, indo beber, bebendo nos pubs e todas estas coisas, como se não tivessem a menor consciência, nenhum senso, como se eles não tivessem nenhum senso de forma nenhuma de que em algum ponto eles vão precisar prestar contas a um dono, ao seu dono. Na verdade, eles não estão nem conscientes de que eles têm um dono, de que alguém os possui. Então você fica imaginando: quem te acordou nesta manhã? Mas se você quiser alegar que você não tem consciência de que tem um dono, mas você vê, Deus está olhando para esta nova tendência de ateísmo, de impiedade, onde eles até alegam ateísmo. E até mesmo na igreja, você vê esses sistemas ocultos do ateísmo operando. A incredulidade, o cristianismo clandestino que leva ao ateísmo, que na verdade é o cristianismo caído que não leva para o céu. Então o Senhor está dizendo: como realmente, se até mesmo a natureza criada, até mesmo uma vaca, um boi, que não tem que pensar a respeito da eternidade, eles estão muito mais cientes, número 1, de que eles têm que prestar contas a um dono, que ele tem um dono. Número 2, que quando começa a ficar tarde, quando chega o tempo, mesmo que eles estejam comendo em um pasto, uma grama muito fresca, muito verde, suculenta e deliciosa, mas não importa quão delicioso, quando chega o tempo, até mesmo um boi, ele sabe, é tempo de voltar para o meu dono. Então eles estão cientes do conceito de retornar. Entretanto, ele diz: os humanos estão agindo hoje como se eles não tivessem nenhuma consciência, nenhum conceito de retornar para casa. Eles estão agindo como espíritos livres, eles não se importam. Eles não se importam com Deus, nem que Deus tenha qualquer possessão sobre eles. Eles permanecem na ignorância. Eles pensam: Deus ama todas as pessoas, eu não acredito nisso. E então vai embora. E ele diz: isto nem mesmo está na ordem da criação, da forma como ele criou o homem, e a criação, e o ser vivente. Então, outra coisa que o Senhor ressalta, ele enfatiza dentro deste mesmo contexto, é o fato de que a vaca, o boi, por exemplo, o touro, ele não somente sabe que ele tem uma responsabilidade para com o seu dono,
ele sabe que ele tem um dono. E não apenas isto, mas ele também sabe que há um caminho que conduz ele para o seu dono. E ele conhece o caminho que conduz para o dono. Em outras palavras, eles conhecem o caminho de casa. Em outras palavras, eles têm neles mesmos o conceito de que aqui não é a minha casa. Não importa quão delicioso é este pasto aqui, aqui não é a minha casa. E em algum momento eu preciso voltar para casa. O Senhor está levantando um caso, usando a criação. E Ele está dizendo que até mesmo nos animais, Ele implantou um sistema dentro deles, que está constantemente despertando-os de que é tempo de voltar para o seu dono, que o tempo de voltar para casa chegou. Então, isto tudo intriga tanto o nosso Criador, até o ponto em que ele pergunta: mas de onde vocês pegaram esta conduta? Esse padrão, este modelo, onde tantas pessoas estão dizendo que eles não acreditam em Deus, há tantas formas de se chegar a Deus. De onde que veio isto quando até mesmo os animais seguem a ordem da criação? Eles sabem que eles têm que dar contas a um dono e que chega o momento quando eles têm que voltar e eles conhecem o caminho de volta para casa. Então, esta é toda a conversa que nós temos tido hoje, onde eu disse que o Senhor está ressaltando algumas marcas. Você pode chamá-las de marcas espirituais, você pode chamar de bússola, qualquer coisa que seja capaz de guiar espiritualmente um ser humano, uma alma vivente, uma pessoa viva, e guiá-la até a sua casa, para que esta pessoa, caindo em si, diga: não, quanto a mim eu sei que vou dar contas a Jeová, eu tenho que dar contas a Jesus, e porque já está ficando tarde, é realmente tempo de voltar para casa e prestar contas. Então, este é o tipo de conversa que nós estamos tendo aqui durante todo este dia. E agora eu quero avançar um pouco mais. E eu tenho dito que nas escrituras que nós lemos, ficou absolutamente muito claro de que esta geração é, número 1, amados, até mesmo para o Senhor estar tendo este tipo de conversa com esta geração, uma conversa que é um despertamento, uma conversa que ajuda a redirecionar a atenção e focar os seus olhos em direção ao céu, em direção à vinda do Messias, em direção à escada, aos degraus do céu, a eternidade com Deus, a vida eterna no céu, em direção a outro lugar, não este lugar. E eu disse que a tragédia de todas as tragédias é quando a igreja fica realmente complacente e os pastores não são capazes de trazer esta verdade tão viva e tão resplandecente para as ovelhas sob as suas jurisdições, para ajudá-las a focar na eternidade. Em outras palavras, como é que um guia cego pode guiar? Então, para avançar esta conversa, povo amado, eu quero ir agora para a vida é como o vento. Provérbios capítulo 11, povo amado, versículos de 28 a 30. Eu vou lendo cronologicamente o máximo que nós pudermos. Então, Provérbios capítulo 11, 28 a 30, isto é o que ele diz: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Já imediatamente, o Senhor está colocando como desejável alvo para atingir, premiando a justiça,
E dentro do contexto da discussão e da conversa que nós começamos hoje, nós podemos ver que o Senhor está colocando ênfase e premiando, ou seja, dando um prêmio para a justiça diante do seu trono. Então você quase pode dizer que esta justiça realmente deve ter algo que prolonga a vida, o prazo de validade da vida, e que realmente converte da esfera do perecível para a eternidade, então. Porque nós estamos falando da perecibilidade desta vida e da eternidade da vida no céu. Então você vê aqui que o Senhor está exaltando a justiça, porque Ele diz: verdes reverdecerão, enquanto que o resto está morrendo, eles ficam verdes. Eles vão desabrochar, eles vão brotar. O que significa que o Senhor está dizendo que há algo a respeito da justiça que tem a capacidade e a propensão de estender a vida temporária desta terra para a dimensão da eternidade. Ele diz: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Versículo 29. Aquele que traz perturbação à sua família herdará o vento. Olha isso agora, ele continua dizendo: e o insensato é servo do sábio de coração. No versículo 30 ele diz: o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. O Senhor está bem aqui destacando para vocês o trabalho, destacando a missão da igreja. E Ele está centralizando isto na justiça, e Ele está falando a respeito do fato de que a justiça é realmente o vaso, é realmente a capacitação que Deus deu para o homem, que pode remover o homem desta vida que é como um vapor, como nós vimos, e levá-lo ao lugar onde ele pode acessar a árvore da vida. E nós sabemos que na árvore da vida é onde está a vida eterna. Então este é o lugar agora onde acontecerá a consumação de Deus, onde Deus vai receber a igreja, encontrando Deus face a face. Este é o Supremo, esta é a razão da criação, povo amado. Então esta é a conversa que nós estamos tendo. E agora você vê que a justiça foi introduzida como chave. O Senhor agora ressalta a justiça e diz: a justiça tem esta capacidade. A justiça é este dom que Jesus deu para a igreja. A justiça é aquilo que pode anular as fraquezas do teu ser, da sua vida presente, e mudando isto de ser um simples vapor, agora para a eternidade da sua alma. Então, enquanto nós vamos para frente, povo amado, Eclesiastes capítulo 5, também outra escritura que está enfatizando isto que nós estamos discutindo hoje, Eclesiastes capítulo 5, e eu estou lendo do versículo 15 ao 17. E ele diz: nu saiu o homem do ventre da sua mãe, da forma como ele vem, assim ele partirá. Da forma como ele veio, voltará. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Surpreendente. Nu saiu o homem do ventre da sua mãe, então ele vem. E assim como ele vem, ele parte. Significando, nu ele veio, nu ele partirá. E ele continua dizendo, povo amado, ele não leva nada do seu trabalho,
Então você fica pensando, por que todo este trabalho? Por que priorizar o seu esforço nesta terra? E trabalhar para este sustento, para juntar, para acumular, ou o que quer que seja? E ele diz aqui, ele continua dizendo, e do seu trabalho ele nada levará consigo. Significando, naquela sepultura, naquele túmulo. Isto também é um grave mal. Precisamente como o homem veio, ele vai. E que proveito ele tira de haver trabalhado para o vento? No versículo 17 ele diz, todos os seus dias ele comeu nas trevas, com grande aflição, com grande enfado, com enfermidades e indignação. Isto não parece nem um pouco com paz. Então, povo abençoado, o Senhor traz à fatalidade este enorme esforço que você vê agora globalmente. Em todo o tempo, todas as pessoas estão colocando um tremendo esforço para poder acumular, para poder juntar. E eles dizem que quanto mais, melhor. E eles gastam tanto tempo. Se você olhar para esta geração, especialmente, eles a chamam de geração da providência, onde todos só pensam no quanto eles podem ir e ganhar, e fazer isto e aquilo e acumular, entendem? Então, ele traz tudo isto à fatalidade aqui. E ele joga no lixo o trabalho do homem. Ele diz que quando chega o tempo de partir e de ir encontrar o teu Criador, nenhuma coisa sequer você vai poder carregar na tua mão. E então ele diz, é como o vento, é como se você tivesse trabalhado para o vento. Você não pode segurar, não há nada que você vai poder mostrar ou ostentar de todo o seu tempo e o teu esforço. Tudo isto são poderosos apontadores para esta geração, de que nós realmente precisamos estar focando na dimensão do imperecível, naquilo que é concreto, naquilo que é substancial, a vida eterna. Eu sei que esta geração é tão focada em margem de lucro. Como que eu posso lucrar aqui? Como que eu posso ganhar deste lado? É como se você não fizesse nada se não fosse para lucrar daquilo. Até mesmo a caridade parece que algumas vezes está desbotando, acabando. Dentro deste mesmo conceito e contexto de faça isto para lucrar, então o Senhor está dizendo para eles que será muito lucrativo para esta geração focar na eternidade, porque a eternidade você segura, não é como o vento. Você possui a eternidade. Uma vez que você entra na eternidade, você vive eternamente. A vida eterna. A vida eterna que nunca acaba. Então, para uma geração que gosta de ter lucros, que gosta de lucrar, aí está agora. Que lição poderosa para vocês, então. O livro de Isaías 26, versículo 18, também traz no contexto estas coisas importantes que o Senhor está falando aqui hoje. Isaías 26, versículo 18. E isto é o que ele diz. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, e não trouxemos salvação à terra, e não nasceram moradores do mundo. Então, novamente, dentro deste mesmo contexto de que a vida é como vento, a vida nesta terra, nós vimos antes que é um vapor, evaporando, esvanecendo, temporário. Ela vai acabar, não se apoie nela,
Não ponha o teu esforço nisto. Ela não durará para sempre. Mas agora, quão chocante novamente é como o vento, que repentinamente passa e então se foi. E no minuto seguinte você não sente mais o vento. Então o Senhor considerou como lixo o esforço desta geração de focar. Se há uma geração que focou no mundo, é esta geração particularmente. Mas agora, o grande despertamento é que o Senhor está jogando tudo isto no lixo, trazendo tudo à fatalidade e à mortalidade. Ele está dizendo para eles: agora há eternidade, agora há vida eterna. Agora é tempo de investir na eternidade, porque então você a possuirá. Ela não se dissipará. Se você a possui, você a possui. Isaías 41, versículo 9, ainda dentro do mesmo contexto. Então eu irei a Jeremias e então eu vou mudar um pouco. Isaías 41, versículo 9, ele diz: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, são escrituras muito, muito poderosas e eu quero terminar bem aqui e mover agora para uma nova dimensão muito importante. Eclesiastes capítulo 9, versículos de 2 a 4, ainda a respeito da fatalidade da vida nesta terra. Abram comigo em Eclesiastes capítulo 9, povo amado, e eu estou lendo do versículos 2 a 4 para que vocês possam entender por que o Senhor piscou os gloriosos degraus da vida eterna para vocês. Vocês, os crentes que estão me ouvindo, o que Ele está dizendo para vocês e como que vocês devem se comportar na dispensação dos degraus da escada do céu. Como vocês devem se comportar? Eu estou lendo agora no livro de Eclesiastes, versículos de 2 a 4, e ele diz, povo amado, ele diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Certifiquem-se de que vocês não vão entender errado este destino comum. A mesma coisa acontece. O Senhor está dizendo que Ele estabeleceu limite para a vida neste planeta. Ele está dizendo que enquanto durar a sua vida aqui, há um lugar específico no qual todos vão terminar. Então, deste ponto em diante, como você vive a sua vida aqui, justo ou não, será chave, será muito crítico. Em outras palavras, ninguém viverá para sempre aqui. Mas deixe-me mover aqui. Então ele diz no versículo 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo destino. Também o coração dos homens está cheio de maldade.
Nele há loucura enquanto vivem. Depois se juntam aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eu quero abrir um pouco mais e explicar isto para vocês. O Senhor está dizendo que Ele está realmente muito chocado com a terra e com a humanidade, pela forma como eles estão executando a maravilhosa vida que Ele deu para eles. A vida que Ele deu como um dom, que é um dom. Ele está muito chocado que enquanto o homem vive nesta terra, eles vivem como se não há Deus. Eles vivem como se não fossem morrer. Eles vivem como se não tivessem que prestar contas a ninguém. Homossexualismo é certo, há assassinatos, há derramamento de sangue todos os dias aqui na terra, adultérios e imoralidades, mentindo à direita e à esquerda. Então, Deus está dizendo que o choque é que quando Ele olha para toda esta humanidade, especialmente esta geração, Ele vê uma geração que atingiu um ponto em que eles não se importam mais. Pelo menos nos dias passados, havia consciência. E por causa da consciência, alguém sentia, mesmo estando vivendo na condição de criatura, mas eles sentiam que alguns atos que eram pecaminosos não poderiam ser praticados. Eles não teriam como se esconder. Mas uma geração que foi adiante, e eles se casam homem com homem, eles até mesmo lutam por estes casamentos, mulher com mulher, casamentos homossexuais, qualquer que seja o caso. Ele está dizendo que ele está muito espantado de como que eles ainda estão vivos nesta negligência e neste sistema de paganismo, neste ateísmo. Eles vivem como se não existisse Deus, como se eles fossem deuses para si mesmos, deuses com D minúsculo. E é muito chocante porque ele diz que chegará o tempo quando eles finalmente morrem. Mas o que é muito chocante para o Senhor é que Ele agora chama isto de loucura do coração. Eles têm uma loucura que acontece dentro do seu coração, de acordo com o Senhor Yahweh. E esta loucura é muito chocante para o Senhor, porque Ele diz: olha isto agora. Ele diz que eles estão vivendo e eles fingem que não têm capacidade de detectar que há um buraco ali na frente. Há uma vala e se eles não tomarem cuidado, eles vão mergulhar para dentro desta vala, de onde eles não podem sair e nem ser resgatados. E eles simplesmente vivem assim, vocês entendem? Por causa da loucura do coração. Isto é uma loucura. Isto é uma loucura porque qualquer pessoa racional e que pensa, se ela soubesse que há uma guerra na qual ela não pode lutar, você iria sempre recuar e fazer a paz. Por exemplo, quem pode lutar contra o Senhor? E você vê que esta geração realmente está lá para lutar contra o Senhor. Eles o desafiam. Este é um tipo de guerra que eles estão fazendo contra o Senhor. Alguns deles fisicamente estão tentando fazer uma guerra contra o Senhor, seja nos seus objetos, seja na sua adoração, o que quer que seja. Ele está dizendo que da mesma forma como quando você vê um louco, um lunático nas ruas, e quando este lunático está no meio da rua e os carros vêm em alta velocidade e eles não têm capacidade de detectar o perigo, de pensar, aquele carro está vindo e vai me matar.
Então, algumas vezes, você, como motorista, tem que diminuir a velocidade enquanto este louco está atravessando a rua, mesmo que o farol esteja verde, porque parece que ele não tem capacidade para detectar o perigo. E o Senhor está dizendo que esta geração é desta maneira, é como estes loucos. Esta geração está se comportando como se eles não percebessem que bem aqui na nossa frente há um grande perigo de viver uma vida de pecado, porque os degraus foram baixados. E dentro de pouco tempo, os justos vão entrar no glorioso e eterno reino da vida eterna, onde não há morte e haverá paz, não haverá tormento, não haverá sofrimento, não haverá câncer, não haverá diabetes, não haverá divórcios, não haverá desemprego, nenhum tipo de malária, HIV, AIDS, nenhuma destas enfermidades que estão traumatizando a vida do homem sobre a terra. Haverá paz eterna e alegria com Deus. Então, há aqueles que vão entrar na eternidade, os santos justos. Entretanto, há aqueles que estão vivendo como se eles não soubessem que ao viver uma vida pecaminosa, eles estão caminhando para um perigo. Eles estão indo para o inferno, para o fogo eterno, para a fornalha. É isto que o Senhor está tentando enfatizar aqui, e então Ele está dizendo que não é admissível, que é inaceitável a vida do homem agora, nesta busca intensa pelo pecado. Somente buscam o pecado e alguns deles estão na indústria do pecado. E algumas vezes você encontra igrejas que são uma indústria de pecado. Você vê a nudez das mulheres no domingo em vestidos curtos. Isto é simplesmente pecado. Isto é entreter o pecado. É uma indústria de pecado. Então eles se tornam obreiros da iniquidade. E Ele está dizendo que é somente a loucura que pode fazer um homem fazer uma coisa como esta, sem perceber o perigo que há nisto, os perigos depois disto. E é por isso que o Senhor está trazendo Eclesiastes capítulo 9, de 2 a 4, para te despertar, para dizer, espere um pouco. Da mesma forma, quando um louco lunático está atravessando a rua e mesmo que você diga para ele, espera, não atravessa, espere o sinal ficar verde, você vai ser atingido por um carro. Ele não tem capacidade para perceber isto. Ele simplesmente continua andando e andando até que um carro em alta velocidade os atinge. Que situação! Eles não detectam a morte aqui. E o Senhor está dizendo, é a mesma coisa com esta geração. Eles estão marchando e eles estão avançando como um cavalo avança na batalha. Eles não se importam, eles não se arrependem, eles acham que não precisam se arrepender. Eles não veem a necessidade de mudar de curso. Eles estão obstinados em continuar correndo, como se eles não soubessem que ali na frente há o perigo do inferno. Inferno eterno, fogo eterno, sofrimento eterno, dor eterna, agonia eterna. Vocês podem imaginar, povo abençoado. Entretanto, nós agora estamos sentados no limiar da eternidade, onde ambas, a eternidade no inferno e a eternidade no céu, estão sendo apresentadas. Então você fica pensando, que tipo de loucura é esta que faz com que esta geração ainda escolha o inferno?
E é por isso que ele está trazendo toda esta narrativa, esta tese que ele depositou a respeito da loucura do coração. Tem alguma coisa errada com os corações desta geração. Esta geração está vivendo de uma forma louca, porque eles estão alegando que não estão percebendo os perigos que estão adiante de nós aqui. Os perigos de viver uma vida constantemente no pecado. E você vê os estudantes nas universidades, eles são muito jovens, realmente muito jovens. Algumas vezes eles são tão jovens que você pensa, oh, ela escolheu viver assim? Oh, que desperdício de vida! E você vê que é uma escolha voluntária. E eles escolheram viver uma vida de pecado. Desde muito jovens, eles vão vivendo assim até chegar na universidade, e então eles escolhem não crer mais. Provavelmente, no começo eram até cristãos, e ele está dizendo que não há um tempo melhor na história da humanidade, quando estas duas escolhas são tão distintas e tão claras. Você precisa ver o fim, você precisa ver o Apocalipse, para você não falhar em ver a verdade. Agora mesmo os degraus foram apresentados e o inferno foi apresentado. Vocês estão cientes dos tormentos do inferno. Uma das coisas que Deus colocou no coração do homem é um alerta, para que você seja capaz de entender o que é certo e o que é errado. Mas ele está perguntando, como que uma geração pode ser assim? Desatenta, descuidada, sem cuidado. Eles não têm uma consciência de que vão dar contas a Deus. Eles se consideram a si mesmos como se eles fossem autoexistentes. Mas o homem não é Deus. E é por isso que ele diz, você só pode fazer isto quando algo está errado no seu coração. Esta geração precisa de um milagre de cura no coração, porque há uma loucura do coração que está em todos, em toda esta terra. Então vamos para o livro de Hebreus, para nós agora afunilarmos para a igreja. O livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6, é o alerta que ele dá para a igreja. A igreja que é negligente, a igreja que recebeu a bênção da graça e então tentou abusar da graça. Hebreus 6, de 4 a 6, povo amado, isto é o que ele diz. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-os à ignomínia. Então, vocês veem uma geração. Você poderia pegar toda a população da terra e dividir em dois. Considera os cristãos que fazem parte do cristianismo. Aqueles que dizem, eu nasci de novo, eu vou à igreja. E então, dentro deste grupo que vai à igreja, o Senhor agora está falando com eles. Este grupo que vai à igreja, estes que professam a salvação de Jesus. E ele diz, como é que vocês recebem o nobre sangue de Jesus e serem nascidos de novo e receberem o conhecimento e a sabedoria do Espírito Santo?
E então, mais tarde, você decide viver uma vida porosa. Esta porosidade do cristianismo que você vê na Austrália. Em Adelaide, em Perth, Austrália, Sydney, Melbourne, você vê todo o caminho por toda a Austrália. Você vê no Canadá, você vê na Europa, você vê no Quênia, na África do Sul, na Nigéria, em todo lugar. Esta porosidade, onde penetra o pecado, o mundo, esta porosidade, o Senhor diz que Ele não entende. Por quê? Como você pode ser iluminado, ser nascido de novo, recebeu Cristo, foi iluminado, e então, ainda assim, escolhe o mundo que leva para o inferno. E é por isso que o Senhor ainda tem uma causa sobre a loucura do coração desta geração. Ele diz: vocês têm que estar totalmente fora de si, para você ver claramente que a eternidade piscou. Ela foi apresentada no céu. E os abençoados eleitos de Deus, os filhos de Deus, os justos fiéis, o remanescente santo, eles estão se preparando para a grande entrada. É uma grande entrada. E na parte do meio daquela profecia, ele fala a respeito da grande entrada deles, subindo e entrando. Entretanto, dentro deste mesmo contexto, desta dispensação dos degraus do céu, da escada da vida eterna, e então, simplesmente você escolhe viver uma vida cristã porosa. Quando você já saiu fora do mundo, você já escapou da fornalha, então você vem para a igreja e agora você decide que você vai escolher o inferno estando dentro da casa do Senhor. É sobre isso que ele está falando. E ele está dizendo que se você olhar a razão fundamental pela qual há porosidade e apostasia na salvação cristã, no cristianismo hoje, então você descobre que está mais relacionado com a luta pela sobrevivência, pela busca de um estilo de vida mais confortável nesta terra, pelo desejo de ser aceito. Há uma forma como eles vivem as suas vidas porosamente para poderem se adequar à vida do mundo, ao sistema do mundo. Mas é isto que ele já falou a respeito da eternidade, dizendo que esta vida é um vapor. A vida nesta terra é como um vapor. Não troque a sua eternidade por um vapor. E é por isso, povo abençoado, que o Senhor hoje me serviu com um dia poderoso para despertar a igreja e dizer para os cristãos: parem com a hipocrisia. Pare com isto, para que o Senhor possa fazer maiores ganhos em relação à eternidade nos seus corações e na casa do Senhor.